Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Juris 360 Lab. Muito bom ter a companhia de todos. Hoje, a gente vai mergulhar em decisões bem recentes e importantes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Saíram no informativo 824, agora de 10 de setembro de 2024. E neste primeiro bloco, a nossa ideia é assim destrinchar os pontos principais de 5 julgados que a gente selecionou, tá? Vamos passar pelo CC 275 SP, o RESP 1735 603 AL, o RESP 2140 962 CE, o agente no RESP 1805 112 CE, e também o RESP 2521-319 SP. São temas variados, né? Direito falimentar, improbidade administrativa, processo civil, tributário e até direito digital. Vamos nessa? Vamos sim. O objetivo é focar nos fundamentos, naquilo que o STJ destacou mesmo. E, claro, nas consequências práticas, né? Buscar aqueles insights que ajudam a gente a entender para onde a jurisprudência está indo. Bom, começando então pelo conflito de competência 275 SP, que foi julgado lá na segunda sessão, a discussão era sobre quem decide a desconsideração da personalidade jurídica na falência. É só o juiz da falência mesmo? Então, o ponto central aqui é que aquele artigo 82A, que entrou na Lei de Falências em 2020, ele não deu competência exclusiva para o juízo falimentar para isso, sabe? O que a lei fez foi, na verdade, organizar o procedimento e definir os requisitos para desconsiderar a personalidade dentro do processo de falência. Isso não quer dizer que outros juízos, tipo trabalhista, como foi no caso, não possam também decidir isso nas suas próprias ações contra a empresa que faliu. É bem importante separar isso da extensão dos efeitos da falência, que aí é outra história, outros requisitos. Ah, entendi. Então não foi para concentrar tudo lá na falência, mas sim para dizer, olha, se for pedir aqui na falência, tem que ser assim. Exatamente. Foi mais para padronizar os requisitos dentro da falência. E nesse caso específico, como o juiz da falência nem tinha chegado a decidir sobre o pedido que foi feito lá na Justiça do Trabalho, o STJ falou que, na verdade, nem existia conflito de competência ainda. Certo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de responsabilidade. Agora, improbidade administrativa. É o RESP 1735-603-AL, da primeira turma. E a dúvida é, particular que age junto com um agente público pode levar às mesmas sanções? Tipo, suspensão de direito político? Pode sim, pelo menos segundo essa decisão, que se baseou na redação original lá do artigo 12, inciso 2º da Lei de Improbidade. Naquela época, a lei não fazia diferença, não. Permitia aplicar sanções como a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o governo, tanto para o agente público quanto para o particular que participou do ato. Mas espera aí, mesmo que o particular, na hora da condenação, não seja político, nem tem empresa, nada disso, a sanção não fica meio vazia? Olha, o STJ entendeu que não. A suspensão dos direitos políticos mexe com o direito de votar, que é fundamental, né? E também com a possibilidade de ser votado no futuro. Mesmo que não afete agora, afeta o direito em si. E a proibição de contratar impede que ele venha ter negócios com o poder público lá na frente. Ou seja, as sanções têm efeito prático sim, mesmo que seja um efeito futuro. Interessante. Agora, vamos para uma questão processual bem importante. Está no RESP 2140-962-SE, da segunda turma. Imagina só, o tribunal aceita os embargos de declaração, anula o julgamento da apelação e, na mesma hora, na mesmíssima sessão, já julga de novo. Isso pode. Opa, não assim de qualquer jeito. O STJ deixou bem claro. Fazer esse rejulgamento na mesma sessão em que se anula o anterior, sem dar um novo prazo para as partes e, principalmente, sem dar nova chance para sustentação oral, isso gera nulidade. Por quê? Violação de defesa. Exatamente, cerceamento de defesa e violação do contraditório. Anular o julgamento significa, como você disse, voltar a uma casa, né? Recomeçar aquela etapa. E isso exige que o processo entre em pauta de novo com aquele prazo mínimo de 5 dias úteis que está no CPC, no artigo 935, e o mais importante aqui, tem que dar nova chance para sustentação oral, como manda o artigo 937, inciso 1. No caso lá, o prejuízo foi óbvio, a parte não pôde sustentar de novo. Entendido. Mudando completamente de área agora.
Direito tributário. É o agente no RESP 1805112-CE, também da segunda turma. Sabe aquela suspensão de PIS/COFINS que a Lei 12.350 deu para a venda de alguns produtos, tipo o frango? A pergunta é, isso vale se a venda for para pessoa física? E a resposta do STJ foi um não bem claro. O benefício lá do artigo 54, inciso 3º dessa lei, que suspende o PIS/COFINS na venda de certos produtos, só vale se a venda for feita para pessoas jurídicas produtoras. E por que essa restrição? Tem uma razão específica? Tem, sim, é uma regra básica do direito tributário. Benefício fiscal, isenção, essas coisas a gente interpreta literalmente, é o que manda o artigo 111, inciso 1 do Código Tributário Nacional. A lei simplesmente não colocou pessoa física e jurídica no mesmo barco para esse benefício específico. E olha que interessante, em outras partes desse mesmo artigo 54, quando o legislador quis incluir pessoa física, ele escreveu lá, com todas as letras. Então, não dá para estender por analogia, né? Onde a lei não distinguiu, aliás, onde a lei restringiu, não cabe ao intérprete ampliar. Perfeito. E para a gente fechar este bloco, um caso super atual que mistura direito civil com direito digital. É o RESP 2.152319-SP da terceira turma. A situação é a seguinte: uma empresa vai à justiça e pede para uma plataforma online, tipo Marketplace, fornecer dados de usuários para poder identificar quem estava violando uma patente. A plataforma vai lá e entrega os dados sem reclamar, só cumprindo a ordem do juiz. Pergunta: a plataforma tem que pagar os honorários do advogado da empresa que pediu os dados? Então, a terceira turma entendeu que não precisa pagar, não. Se o provedor de aplicação só está cumprindo uma ordem judicial para dar dados sigilosos, e lembrando, ele só pode fazer isso com ordem judicial mesmo, por causa do Marco Civil da Internet, e não criou nenhum obstáculo, não resistiu ao pedido, não faz sentido falar em sucumbência para ele. Ah, então a lógica é: a ação foi necessária por causa da lei que exige ordem judicial para quebrar o sigilo, e não porque a plataforma se recusou a colaborar. Exatamente essa a lógica. É como se fosse um procedimento de produção antecipada de prova sem oposição, sabe? Ninguém ganhou ou perdeu a disputa sobre entregar os dados, porque a obrigação veio da ordem judicial baseada na lei. Aí, cada um arca com as suas despesas, inclusive os honorários, do seu próprio advogado. Pois é, como a gente viu, foram temas bem diferentes, né? Mostra bem como o direito está sempre tentando se adaptar, responder a problemas complexos, desde uma crise de uma empresa até o que acontece no mundo digital e, claro, a responsabilidade de cada um perante o Estado. Fica muito claro, né, como é fundamental acompanhar essas definições do STJ, seja para quem advoga, para quem julga, para quem estuda para concurso, ou só para entender melhor mesmo como as coisas funcionam juridicamente. E fica talvez uma reflexão para quem nos acompanha, até que ponto a gente precisa garantir a responsabilização, por exemplo, na improbidade ou numa violação de direito na internet, e até que ponto isso pode ou deve flexibilizar garantias do processo, ou a interpretação mais restrita de um benefício fiscal. É uma balança difícil, né? Que o judiciário está sempre tentando equilibrar. Exato. Bom, com essa reflexão a gente encerra esta análise por aqui. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos lá. Retomando aqui a nossa conversa sobre o informativo 824 do STJ, continuando do bloco anterior. Separamos agora mais 5 decisões importantes para a gente discutir. Vamos passar por ônus da prova inseguro, prisão por dívida de alimentos, um ponto sobre partilha depois do divórcio, honorários quando um réu sai do processo e impenhorabilidade de valores em conta. Bastante coisa, né? Sim, temas bem relevantes do dia a dia forense. Vamos começar então com seguro. Tem um RESP de São Paulo, o 2.150.776. A questão é, numa ação para receber indenização de seguro, quem prova o quê? Parece simples, mas... Pois é, gera dúvida mesmo. O STJ basicamente disse que vale a regra geral do Código de Processo Civil, o artigo 373. Certo. E como fica na prática? Assim, o segurado, quem contratou o seguro, precisa provar duas coisas: que o contrato existia, claro, e que aconteceu o sinistro, o evento que dá direito à cobertura. Ok, isso faz sentido.
Já a seguradora, se ela não quiser pagar, o ônus é dela de provar que existe uma razão para isso. Tipo, um risco que estava claramente excluído no contrato, sabe? Ah, entendi. Isso reforça muito aquela ideia de boa-fé nos contratos, né? E a necessidade das cláusulas serem claras. Tá lá no Código Civil, artigo 757, 765. Então não basta a seguradora dizer não pago. Ela tem que, digamos, botar a carta na mesa e provar o porquê. Isso dá mais segurança para quem contrata, imagino. Com certeza, equilibra um pouco mais as coisas, né? Porque geralmente a seguradora tem mais informação. Exato. Agora, mudando de assunto, um tema sempre tenso: prisão por não pagar pensão alimentícia. A terceira turma discutiu se a falta de vagas no sistema prisional poderia justificar o cumprimento da prisão em regime aberto. O que eles decidiram? Olha, a decisão foi bem taxativa. Não justifica. O Código de Processo Civil, lá no artigo 528, parágrafo 4º, é muito claro. E o que ele diz? Ele diz que a prisão civil por dívida de alimento é em regime fechado e mais, separado dos presos comuns. Ah, fechado. Isso. O STJ entendeu que, bom, superlotação é um problema sério, mas é um problema de gestão do Estado. Não dá para usar isso para, digamos, afrouxar a regra da prisão civil, que tem um objetivo muito específico, né? Coercitivo. Forçar o pagamento. Exatamente. Exceções são raríssimas, tipo por questões graves de saúde, idade muito avançada, mas a regra é o regime fechado. Interessante essa posição firme. A crise carcerária por si só não altera a natureza dessa prisão. E vale lembrar, né? Mesmo preso, a dívida não some. De jeito nenhum, a obrigação continua lá. E, aliás, a pessoa pode até trabalhar enquanto está presa para tentar quitar o débito. Certo. Vamos seguir. Direito de família agora. Partilha de bens. Pensa num casal que se divorciou sob comunhão universal, mas não dividiu os bens na hora, deixou para depois. Existe um prazo para um deles ir lá e pedir essa divisão? Prescreve. Olha que interessante essa decisão da quarta turma. Entenderam que não tem prazo, nem de prescrição, nem de decadência. Não tem prazo. Sério? Sério, consideraram a partilha um direito potestativo, ou seja, é um poder que um dos ex-cônjuges tem de exigir a divisão quando quiser, e o outro não pode se opor. E qual o fundamento para isso? Fizeram uma analogia com a regra do condomínio, lá do Código Civil, artigo 1320. Qualquer dono de uma parte de um bem comum pode pedir a divisão a qualquer tempo, né? Aplicaram essa lógica. Nossa, então aquela ideia de deixei passar muito tempo, perdi o direito, não se aplica aqui, na comunhão universal. Pode pedir a divisão daqui a 10, 20 anos. Pelo entendimento da quarta turma, sim. Se ninguém provocar divisão, a situação de copropriedade dos bens pode se estender indefinidamente após o divórcio. Impactante isso, hein? Muita gente pode ter deixado para lá achando que tinha perdido o prazo. Pois é, muda a perspectiva. Vamos para honorários. Agora, ESP 2065876, também de São Paulo. Pensa num processo com vários réus, um litisconsórcio passivo. Aí, um desses réus é excluído no meio do caminho. O advogado desse réu, que ganhou essa parte, tem direito a honorários de, no mínimo, 10% do valor total da causa. Então, a quarta turma disse que não necessariamente. Aqueles limites de 10% a 20% que estão no artigo 85, parágrafo 2º do CPC... Sim, os limites padrão. Isso. Eles se referem, em regra, à sucumbência total, ao resultado final da demanda toda. Quando só um dos réus é excluído, ele não ganhou a causa inteira. Ele ganhou só a parte dele, né? Faz sentido. Então, os honorários para o advogado dele devem ser fixados pensando nessa vitória parcial. Tem que ser proporcional ao que estava em jogo especificamente para ele. E esse valor pode, sim, ser menos que 10% do valor total da causa. A proporcionalidade é a chave. Exatamente. Eles até citaram um enunciado da Jornada de Direito Processual Civil do CJF, o número 5, que vai nessa linha de proporcionalidade em decisões parciais. Entendido. Não é sobre o bolo todo, mas sobre a fatia que aquele réu venceu. Evita distorção, né? Perfeito. O foco é no proveito econômico obtido ali, naquela exclusão específica. Para fechar este bloco, vamos ao RSP 2.072.733, impenhorabilidade.
A questão era sobre dinheiro de aposentadoria depositado em conta corrente. Se o saldo total na conta for menor que 40 salários mínimos, esse valor pode ser penhorado, mesmo estando misturado com outras coisas na conta corrente. A quarta turma reafirmou a impenhorabilidade nesse caso. O STJ já vem entendendo de forma bem consistente Que a proteção não é só para poupança, né? isso, aquela proteção do artigo 833, inciso X, do CPC, dos 40 salários mínimos, ela vale para valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento, enfim, qualquer tipo de conta, desde que o dinheiro ali mantenha a característica de ser uma reserva para subsistência, sabe? E como saber se mantém essa característica? No caso de verbas como aposentadoria, salário, pensão, que são alimentares por natureza, elas só perderiam essa proteção se ficassem lá na conta paradas, sem serem usadas por um tempo razoável. O STJ fala em algo como um mês, mais ou menos 30 dias. Indicaria que virou uma sobra, um investimento. Exato, se não foi usado para cobrir as despesas do mês, aí sim poderia perder a característica de verba essencial para a subsistência e eventualmente ser penhorado. Mas enquanto está ali para garantir um mês e abaixo dos 40 salários, está protegível. Ótimo. Então, o que importa mais é a finalidade do dinheiro, se reserva para viver, e o limite de valor. Não tanto o tipo de conta bancária. Uma proteção importante mesmo. Precisamente. A ideia é proteger o mínimo existencial, né? Independentemente de onde o dinheiro está guardado. Muito bom. Então, com essa discussão sobre impenhorabilidade, a gente fecha mais esse bloco de análise do informativo 824 do STJ. Foram temas bem variados, né? Desde a prova no seguro até essa proteção de valores em conta. Esperamos que tenha sido útil para clarear esses pontos. Com certeza. Nos veremos no próximo bloco. Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente finaliza o informativo 824 do STJ. Vamos passar por penal, processo penal, execução penal e também processo civil e civil. Pois é, são julgados bem relevantes, né? Afetam diretamente o dia a dia da advocacia e mostram como o STJ está pensando. Vamos começar então com o HRG no ARSP 2519852, lá de Santa Catarina. Um caso bem pesado, né? Homicídio no trânsito, réu embriagado. Sim. E o júri condenou por dolo eventual, considerando a embriaguez, velocidade alta, batida no acostamento e até uma tentativa de fuga. Só que o STJ, ele mexeu nisso, né? Mexeu sim, e a análise da quinta turma foi, assim, bem detalhada. Primeiro, eles reforçaram aquilo que a gente já sabe. Só a embriaguez não configura automaticamente o dolo eventual. Certo. Mas o ponto principal foi a fuga. Como ela aconteceu depois do acidente, o tribunal entendeu que ela não serve sozinha para provar que o réu assumiu o risco de matar lá no momento da batida. O dolo tem que ser naquele instante, sabe? Ah, entendi. Então, o ato de fugir, que veio depois, não reflete necessariamente a intenção ou a aceitação do risco na hora H. Exato. E outra coisa, faltou prova técnica mais forte sobre a velocidade, o local exato da colisão. O CPP exige isso nos artigos 158 e 159, né? A fuga pode até ser outro crime, lá do Código de Trânsito, mas não define o elemento do homicídio. Precisa de prova específica do momento do fato para uma acusação de dolo eventual. Ficou claro. Agora, mudando de assunto, um tema bem delicado julgado em segredo de justiça pela sexta turma. A aplicação da Lei Maria da Penha num caso de estupro de vulnerável. A questão era se a lei valia mesmo num relacionamento bem curto passageiro. E a resposta da sexta turma foi um sim bem claro. A Lei Maria da Penha se aplica. O argumento principal é que a vulnerabilidade da mulher nesse contexto de violência doméstica ou familiar, ela é presumida pela lei. Mesmo numa relação super recente? Sim, essa presunção não está ligada ao tempo de relacionamento, sabe? Mas sim a um contexto cultural, de uma relação de poder desigual entre os gêneros. É isso que atrai a proteção da lei. Entendo. Por isso, a competência é do juizado de violência doméstica, é uma linha que o STJ já vem seguindo para ampliar a proteção, como em outros casos também. Faz todo sentido essa proteção ampliada. Bom, vamos para a execução penal? O RHC 670 de Goiás. Esse aqui gerou bastante discussão por causa da Lei 14.843, de 2024,
que tornou o exame criminológico obrigatório para progredir de regime. Como fica para quem cometeu o crime antes dessa lei? Ótima pergunta. A sexta turma definiu isso. Essa lei nova é mais dura para o réu. É uma novatio legis impejus. E por causa do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, que está lá na Constituição e no Código Penal. Ela não pode voltar no tempo para prejudicar, certo? Exatamente. Então, para crimes cometidos antes da Lei 14.843, a regra continua a mesma de antes. Ou seja, o exame criminológico só vai ser exigido se o juiz da execução decidir de forma fundamentada, analisando o caso concreto. Ah, então volta para a súmula 439 do STJ. Isso mesmo, continua valendo a súmula 439. É um raciocínio parecido com o que o STJ já fez antes, como na súmula 471, sobre outra lei que também mudou regras de progressão. É para garantir que a lei penal não retroaja para piorar a situação do réu. Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada rápida em cível e processual cível. Teve uma afetação importante, né? O RESP 2.126.264 do Mato Grosso do Sul. Sim, a segunda sessão afetou esse caso para ser julgado com repetitivo. Vai virar o tema 1279. A discussão é bem prática. Define qual o marco inicial para contar o prazo de 5 dias para o devedor quitar tudo na busca e apreensão com alienação fiduciária. Aquele prazo do Decreto-Lei 911, né? Esse mesmo. Saber se começa da apreensão do bem, da juntada do mandado cumprido. Definir isso vai trazer mais segurança jurídica para muita gente, porque essas ações são muito comuns. Verdade, uniformizar isso ajuda bastante. E para a gente terminar, um julgamento que ainda não acabou na Corte Especial. O RESP 2.072.206 de São Paulo. A briga é sobre honorários. Isso. Cabe honorários de sucumbência se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica for negado. Tipo, tentaram incluir um sócio na dívida, não deu certo. O advogado desse sócio que trabalhou para barrar isso tem direito a receber honorários? E como está a situação? Olha, o ministro relator votou a favor de fixar os honorários nesse caso, mas aí teve um pedido de vista, então o julgamento está parado por enquanto. A dúvida maior é porque o artigo 85 do CPC, que fala de honorários, não cita incidentes processuais como a desconsideração de forma expressa. Entendi. É uma questão de interpretação mesmo, do alcance do artigo. Vamos ter que esperar para ver o final dessa história. Com certeza. Mostra como o processo civil está sempre em construção, né? Bom, então passamos por bastante coisa hoje. Dolo eventual no trânsito, Lei Maria da Penha, a questão da irretroatividade na execução penal, prazo em busca e apreensão e até honorários em incidente. Ufa! E talvez a reflexão que fica, né, é sobre como o STJ tenta equilibrar as coisas. De um lado, garantir direitos processuais, como a necessidade de prova técnica bem específica lá no caso do dolo eventual. Aham. Do outro lado, buscar uma justiça mais efetiva, mais material, como a gente vê na presunção de vulnerabilidade da Lei Maria da Penha ou na tentativa de dar clareza para os procedimentos de cobrança, como no tema 1279. É sempre essa balança. Essa busca pelo equilíbrio entre a forma e o fundo é central mesmo. Bom, esperamos que essa análise tenha sido útil. Se gostou, não esquece de se inscrever e curtir aqui o canal Juris 360 Lab para acompanhar mais discussões como essa. Muito obrigado pela audiência.